Olá, sábios benditos! Hoje nós iremos refletir nos provérbios de Salomão que enfatizam as bênçãos e as atitudes de sabedoria que nos manterão longe do caminho dos insensatos. Então, pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo de muita sabedoria. Este provérbio traz a ideia de que os ímpios têm a consciência culpada. Eles já cometeram muitos delitos e possuem muitos inimigos, por isso vivem receosos de tudo e de todos. Eles sabem que estão debaixo do desagrado de Deus. Já os justos resistem diante do inimigo e se mostram ousados como um leão, crendo que o Senhor cuida da sua segurança. A sucessão constante de governantes não é visto como uma bênção, mas sim um sinal de transgressão de uma terra. Um exemplo disso foi o Reino do Norte de Israel, que teve 9 dinastias e 23 reis diferentes até que o povo foi levado para o cativeiro da Assíria. Mas quando a justiça se firma em um reino, há estabilidade política e cada rei governa por um longo tempo, como aconteceu com o reinado e a linhagem de Davi. Um pobre oprimir outro pobre é algo inusitado. Ele não aprendeu nada com sua própria experiência negativa e agora quer fazer o mesmo com o seu semelhante. Essa situação é como uma chuva longa e torrencial que destrói as plantações e deixa todos sem alimento. Este provérbio apresenta apenas 2 caminhos: abandonar a lei ou cumprir a lei. Quando os princípios fundamentais da justiça são abandonados, os justos são prejudicados e os ímpios são beneficiados. Mas aqueles que honram e promovem o Estado de Direito e a justiça resistirão e se oporão aos ímpios. Os homens maus não entendem a justiça porque suas mentes são naturalmente cegas pelos seus próprios pecados e pelo Deus deste século que governa sobre eles. Mas os que buscam ao Senhor têm iluminação e sabedoria, pois Deus se revela somente àqueles que o temem. Há coisas piores do que a pobreza, como o homem ímpio sem integridade. No hebraico, a frase "o rico perverso em seus caminhos" significa que ele tenta seguir 2 caminhos diferentes ao mesmo tempo: o caminho reto, fingindo ter alguma virtude, e o seu próprio caminho tortuoso, encobrindo seus desígnios perversos com bons pretextos. No relacionamento entre pai e filho, o ideal era que o filho fosse tão sábio quanto seu pai, que obedecia à lei. O oposto disso é aquele filho perverso que se tornou amigo dos glutões e dos pervertidos de toda espécie. Esse filho trará grande vergonha ao seu pai. Há pessoas que enriquecem de forma ilegal, corrupta e até violenta, cobram juros altos e injustos ou usam seu poder para trapacear e roubar. Deus não permitirá que esses criminosos opressores tenham a última palavra. Em algum momento, Deus reverterá a situação e a riqueza dos ímpios será para aqueles que têm amor e piedade pelos pobres. O homem ou mulher que fecha o seu ouvido para a palavra de Deus está em estado de rebelião. Quando chegar o tempo da calamidade, ele não deve esperar que Deus ouça e responda suas orações desesperadas, pois até a sua oração será abominável ao Senhor. Parte da diversão do corrupto é corromper outros, de preferência os homens bons, mas em algum momento ele acabará sendo preso em seus próprios esquemas. Deus tem uma maneira de proteger os seus filhos, se forem inocentes, mesmo que eles tenham caído em alguma falha. Deus não deixará a palavra final com o homem perverso. Um homem rico engana-se por pensar que é sábio, mas nem todo homem rico obteve sua riqueza através da sabedoria. O pobre, mas sábio, nesse sentido, está acima do rico orgulhoso. Com entendimento, ele investiga o rico, isto é, ele consegue enxergar o rico através da sua pompa e ver que ele é um homem insensato que mostra sua tolice através das suas palavras e das suas atitudes.
Quando tudo está andando corretamente na comunidade, os homens retos triunfam e há grande alegria entre o povo. Mas quando um ímpio sobe ao trono, as pessoas de bem se retiram para lugares afastados, porque sabem que está chegando o tempo da calamidade. Encobrir os pecados não nos beneficia e ainda nos impede de sermos reais sobre a nossa condição diante de Deus. O caminho para a restauração é confessar e abandonar os pecados. A prática bíblica de confessar o pecado pode libertar-nos do pecado cometido. O homem que teme ao Senhor será feliz, porque se mantém longe do pecado e suas consequências. Mas o homem que não teme ao Senhor endurece seu coração, torna-se insensível, incrédulo e não redireciona sua vida. Ao longo do seu caminho, ele tropeçará e acabará caindo em algum equívoco que poderia ser evitado. Os versículos 15 e 16 nos dão a imagem de 3 governantes: o tirano, o tolo e o sábio. O tirano é como um leão que ruge e um urso que ataca o povo pobre. A própria sociedade acaba sendo sua presa. Ele chega a ser um perigo para todos. Já o governante tolo é um governante opressor. Seu reinado será infeliz e inseguro por causa da maneira tola como ele lidera o seu povo. O coração do seu povo está alienado dele. Ele não terá honra, segurança e nem riquezas. Mas o governante que odeia o ganho injusto e tudo aquilo em que os ímpios têm prazer é sábio. Esse obterá uma vida longa, plena das bênçãos de Deus e da aprovação dos homens. Podemos supor que este provérbio trata de um homem que cometeu um assassinato e sua consciência agora o atormenta. Ele tenta escapar da punição, mas sua única escapatória é a morte. Nesse caso, como alguns outros com o mesmo perfil, é melhor deixá-lo sofrer as consequências dos seus pecados. Ele tem uma grande dívida a pagar. O homem reto anda em sabedoria e bondade e será livrado de todos os perigos, vivendo assim uma vida próspera e cheia de realizações. Mas aquele que é distorcido e perverso em seus procedimentos não pode esperar a bênção de Deus. Pelo contrário, sua vontade perversa o encaminha para a destruição. A recompensa do trabalho é a colheita. Aquele que cultiva a sua terra desfrutará da colheita e se fartará de pão. Mas aquele que ignora o trabalho e só pensa em se divertir, não desfrutará da colheita, e em vez de se fartar de pão, ele se fartará da miséria. O homem que faz da fidelidade uma meta de vida será recompensado. Já quem tem pressa em ficar rico, sua ganância quase sempre o levará a trapacear ou a fazer concessões para ganhar riquezas. Deus promete que este será punido ou nesta vida ou na próxima. No tribunal e nas nossas relações diárias com as pessoas, não devemos mostrar parcialidade. Não devemos favorecer ou condenar os outros com base na sua raça, classe social, nacionalidade ou influência. Devemos estar determinados a não receber suborno, mas devemos estar cientes de que outros podem sim ser facilmente comprados por uma ninharia. O homem invejoso correrá atrás das riquezas com a mesma energia que usará para não a repartir com ninguém, porque ele é mesquinho. Mas a pobreza virá sobre ele sem que ele espere por isso, pois a bênção de Deus não está onde existe a mesquinhez. Quando alguém é repreendido, mesmo que seja por parte de um amigo, pode ressentir-se disso por algum tempo, mas logo reconhecerá que seu repreendedor é um homem bom, que fez o seu dever e o ajudou. Já o lisonjeador pode parecer um amigo que ajuda e encoraja, mas logo se descobrirá que ele é um hipócrita. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e acha que não tem nada de errado nisso, é pior do que um ladrão comum. Ele não apenas comete um ato de desonestidade, como ainda acrescenta ingratidão, crueldade e desobediência. Esse filho está ao lado daqueles que causam grandes estragos na sociedade.
Um homem cobiçoso é um avarento descontrolado e orgulhoso. Por isso, anda atrás de dinheiro e fará qualquer coisa, legal ou ilegal, moral ou imoral, para obtê-lo. E com isso, acaba provocando contendas. O oposto desse homem que confia nas possessões materiais é o homem que preferiu colocar a sua confiança no Senhor. Ele será próspero e obterá riquezas materiais e espirituais na maneira e na quantidade certa. O homem que confia no seu próprio coração é um tolo. Confiar nas próprias habilidades é loucura, mas o sábio terá a inteligência dada por Deus para evitar perigos e abismos. Deus promete abençoar o coração generoso, que atende ao pobre. A generosidade é um dos caminhos para a prosperidade. O termo fechar os olhos significa recusar ver a pobreza. Quem age assim, diz a palavra de Deus, que sofrerá muitas maldições. Este provérbio é uma variação do versículo 12, sendo que aqui a referência é específica à classe política. Quando alguns políticos sobem ao poder, a liberdade e benefícios para a comunidade não existem. Em resposta, os homens recuam, pois não há muito o que fazer. Mas quando os ímpios e sua influência passam, os justos reaparecem, são promovidos ao poder e usam sua autoridade para encorajar e promover a justiça e para punir a injustiça. E assim, os justos se multiplicam. E amanhã vamos continuar a aprender sabedoria, dessa vez com ênfase nos governantes, nos servos e no temor ao homem. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!